Então, estamos prontos para mais uma aula agora, onde a gente vai ver um outro tipo de planilha com outros recursos que vão fazer com que, sabendo disso que você vai aprender agora, você vai conseguir ficar muito mais rápido na criação das suas planilhas. E vamos para a tela. Nós vamos escrever essas informações aqui numa planilha. Então, mais uma vez, eu vou pausar aqui o vídeo, vou escrever essas informações lá no meu Excel. Você vai pausar a aula e vai escrever também. E a gente vai aproveitar nessa aula para ter algumas noções de espaços, sempre usando aquele recurso de visualização da impressão, para saber se a planilha está bem centralizada, se as letras estão grandes o suficiente, se está legível, para não ficar aquela planilha bem pequenininha ou torta, tá bom? Sempre lembrando daquela linhazinha tracejada, né, para a gente se basear, saber que ali é o final da página, até onde a gente tem que deixar as informações, não pode passar dela. Então, a gente vai aprender alguns truques aqui e vocês vão gostar. Então, vou pausar aqui, vou escrever, vai escrevendo aí e a gente se encontra daqui a um segundo. Bem, voltei, já escrevi lá no meu Excel. Então, só para pegar um detalhe aqui importante, acho que eu estava na frente aqui desse item, que lá na coluna F, na linha 14, na célula F14, tem um nome total geral, tá, pessoal? Então já deixei mais visível aqui. Vamos para o Excel, que a gente vai montar aqui para ficar mais ou menos como tá. Então, tá mais ou menos assim. Lembrando que a gente pode primeiro dar aquele Ctrl P para visualizar como é que vai sair. Ó, a gente tá vendo que tá mais ou menos aí parecido. Só que um detalhe importante. Ó, quando a gente deu Ctrl P, a gente já viu aonde está a linha pontilhada, que ela não aparece antes. Você tem que dar o Ctrl P e sair para você ter a base, tá? Então temos aqui a base, a gente vai mesclar essa linha 1 inteira até aqui o limite da página. Então da A1 até a F1. Vou clicar aqui na opção de mesclar. Cliquei. Pronto, mesclei e centralizei. Vou selecionar agora da A3 até a F14. Opa, selecionei. E agora eu vou clicar em todas as bordas. Vou vir aqui na aba página inicial, na seção fonte. E vou colocar aqui todas as bordas. Nós já temos agora as nossas linhas. Temos as nossas colunas. Vou aumentar aqui. Eu vou passar aqui os tamanhos para a gente ir fazendo junto. E corrigir alguns probleminhas que a gente tem aqui. Ó, por exemplo, essa linha aqui. Essas bordas elas não existem no nosso modelo. Ó, vou voltar aqui para o slide. Para vocês perceberem que a gente ainda vai ver, na verdade. Eu vou passar aqui para o próximo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mesclar, né? E a gente vai colocar o tamanho daquela fonte lá em cima do título no tamanho 20, tá? Vamos lá. Cliquei aqui, vou colocar no tamanho 20. Posso escrever 20, dar um Enter. Ficou. Aí agora, nós vamos selecionar aqui, pessoal, de cima até embaixo e vamos colocar tamanho 14, tá? Vou voltar aqui, vou selecionar aqui nesse caso da A3 até a F14 e vou colocar no tamanho 14. Já estava no 14, né? Tá, estava assim. Se caso no seu não tivesse, vamos lá para a próxima orientação. Tamanho 14, beleza. Vamos dar aquela visualizada na impressão, dar aquele Ctrl P, o arquivo imprimir. Ó como já está ficando bonitinho, tá vendo? Então, tá beleza. Adicionar as bordas, a gente já adicionou, né? A gente selecionou as células. Fomos nas ferramentas de borda, clicamos em todas as bordas. E ficou com aquele problema dessas bordinhas aqui que eu estava falando para vocês. Que eu não quero, a gente não quer, na verdade, essas bordas de baixo. A gente vai ver agora uma outra função que é para apagar bordas indesejadas, tá? Do mesmo modo
que tem a função todas as bordas, tem a ferramenta de apagar a borda na borrachinha, que é essa aqui, que vamos para ela. Tá, vou dar um ESC aqui para sair. Então eu vou aqui na ferramenta de borda. Se eu quiser vir na borracha, aí o meu mouse virou uma borrachinha, o que vale é a ponta de baixo, tá, pessoal? Tem gente que fica com um pouco de dificuldade, mas é a ponta de baixo. Eu vou clicando, arrastando, ó, e vai saindo, ó, vai saindo. Vou soltar o clique, aí agora sim. Aí, ó, posso ir apagando só as pontinhas aqui, apagando manualmente. Só que tá um pouco de trabalho fazer isso. Ó, apaguei errado. Se você errou, dá um desfazer. Pronto, é assim que eu quero. Existe um outro modo. Vamos lá, vamos supor que eu queira. Vou dar um ESC para a borrachinha sair. Pronto, voltou o mouse normal. Tava assim antes, né? Ó, a gente tinha ido lá em todas as bordas. Todas as bordas, cadê? Tava assim, né? Eu poderia simplesmente, em vez de ir na borrachinha, eu também posso selecionar aqui até aqui. Posso vir na função sem bordas. Aí ele vai apagar todas de uma vez, como se fosse uma borracha já de uma ponta a outra. E eu só reconstruo as bordas que eu quero. Nesse caso aqui, da linha 13. Aí eu vou em todas as bordas de novo. E vou fechar aqui o tracinho aqui, né? Dessa outra. Só dar um clique, já está selecionado todas, né? Eu não preciso vir na setinha, eu só clico aqui na ferramenta. Vou dar um Ctrl P de novo. Ó, todas as linhas, sem a linha de baixo, só com essa aqui, com a bordinha. Como a gente está vendo aqui. Agora sim, vamos ver qual é o próximo passo aqui. A gente viu que pode usar a borracha, se for só um detalhezinho, uma pontinha ali, você pode usar. Ou se você quiser apagar logo a linha toda, vai de uma vez. A gente pode, inclusive, do mesmo modo que existe a ferramenta de apagar com a borrachinha, eu também tenho a função de desenhar. Deixa eu voltar lá, só para não passar batido aqui essa função. Tem a borracha e tem o lápis, né? Ó, desenhar a borda. Eu posso clicar e aí vira um lapisinho, uma canetinha. E eu vou desenhando. Ó, eu quero que seja só essa aqui, ó. Aí eu clico, arrasto, eu quero mais uma. Ou eu quero fazer uma linha e depois eu quero fazer as divisões, tá vendo? Até passei aqui para debaixo sem querer. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Eu tava só mostrando, pra gente não ter que fazer, apagar e fazer tudo de novo e demorar mais a aula. Vou dar um ESC para meu mouse voltar ao normal. Pronto. E vamos seguir aqui o nosso roteiro. Então, ficou assim, desse modo. A linha 14, ela só tem borda no nome total geral aqui, nessa coluna. Mas vamos aprender a acelerar os resultados. Eu falei que nessa aula você ia aprender alguns truques para que a coisa fique mais rápida, né? Igual o Flash aqui, o personagem. Tem um segredo no Excel e você vai aprender esse segredo agora, que é o segredo do quadradinho verde. Vocês estão vendo esse quadradinho aqui, ó? Quando a gente seleciona uma célula, no final, no canto inferior direito da célula, tem esse quadradinho. Isso aqui é mágico. Vamos selecionar aqui a célula A4, onde tem o nome primeiro ano. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui no quadradinho. Quando a gente coloca a seta do mouse aqui, vira uma cruzinha preta, tá? Sem pontas. Vamos fazer isso agora. Tá aqui primeiro ano, o quadradinho verde tá aqui, ó. Quando eu clico na borda, quando eu coloco, tem uma cruzinha preta com pontas. Esse aqui é se eu quiser mover, ó. Se eu clicar e arrastar, eu posso mover esse nome para outro lugar. Vou dar um desfazer, porque não era isso que eu queria. Mas quando eu coloco aqui no quadradinho verde, fica com uma cruzinha preta sem pontas, que é essa que a gente quer. Aí eu vou clicar, segurar o botão e arrastar para baixo. Até aqui, ó. Olha só que legal, pessoal. Essa ferramenta do quadradinho verde é um atalho de auto preenchimento. Funciona para várias coisas, tá? Funciona para várias coisas. E a gente já preencheu aqui. Eu poderia preencher também para o lado, se eu quisesse colocar aqui e fazer para o lado, também faria. Mas não é isso que a gente quer. Eu vou dar um desfazer, porque eu quero nesse sentido. A gente vai usar ela
sempre, a partir de agora, já que você descobriu, né, que você aprendeu que tem esse segredo aqui, desse macete. Então vamos seguir. A gente já arrastou, vimos que ele faz isso. E agora a gente vai digitar os números dos tamanhos dos uniformes, né, das fardas dos alunos. E a gente vai conhecer agora funções. A gente já viu que existem as fórmulas onde a gente pode somar, subtrair, multiplicar e dividir. Mas a partir de agora a gente vai conhecer funções que são nada mais, nada menos do que maneiras mais práticas de fazer certas fórmulas ainda mais rápido. A gente vai entender agora na prática o que são as funções. A função basicamente é isso. Elas são fórmulas prontas. Elas agilizam o processo. Vamos digitar aqui alguns números, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, ó. 3 tamanho P, 3 tamanho M, 2 tamanho G. Eu vou digitar lá na nossa planilha. E a gente vai entender como seria a maneira padrão de fazer uma soma e as funções diferentes aqui. Então vamos lá. Vamos colocar então 3, 2, 2 e tem um GG aqui no primeiro ano. Então vamos lá. Eu falei soma, né? Mas por que soma? De onde é que eu tirei que seria uma soma? Mais uma vez, pessoal, não foi da bola de cristal, não foi do oráculo. Eu observei que tem um nome total e eu quero basicamente saber quantas camisas, quantos uniformes o primeiro ano, a turma do primeiro ano vai ter. Quantas camisas no total. E depois a gente vai querer também saber quantas P, quantas M, quantas G, quantas GG tiveram. Ou seja, vai ter soma aqui e também vai ter soma aqui. E como a gente aprendeu que para somar a gente digita igual, aí a gente abriu parêntese, não é isso? Porque a gente não vai usar os números, mas a gente vai usar os endereços das células. Então eu clico na célula do primeiro campo que vai ser somado. Para somar eu vou colocar aqui o símbolo de operação, que é mais. Vou clicar aqui nessa próxima, mais a próxima, mais a próxima, que vai ser E4. Já estão todos os campos aqui bonitinhos. Eu vou fechar o parêntese e dar um Enter. Tá vendo? Já somou. E do mesmo modo eu posso fazer a mudança aqui dos campos. Ó, vou botar 2 aqui para ser um a mais. Ó, você colocar 3, ficou 10, ou seja, está tudo ok. Só que aqui são 4 itens. Ainda dá um trabalhinho, né? Colocar mais um, mais o outro, mais o outro, mais o outro. Se fossem 10 itens, se fossem 15 itens, quantas vezes eu não teria que clicar, né? 10, 15 vezes para cada somatória. Então, olha só, pessoal, a gente vai conhecer agora a função de soma. Eu vou deletar aqui essa fórmula. A fórmula não está errada, tá? Só que a gente vai ver uma maneira mais rápida. Eu vou digitar igual. E em vez de eu abrir o parêntese agora, eu vou digitar o nome da função. Os nomes das funções vêm antes do abrir o parêntese. E essa função é a função de soma. Por isso eu vou escrever aqui soma. Já apareceu aqui a lista de todas as outras funções, mas é essa que a gente quer. Agora eu vou abrir o parêntese. E agora eu posso clicar e arrastar todo o intervalo. Notem só que interessante aqui, ó. Ficou igual a função de soma. Abri o parênteses, ficou B4, 2 pontos. Não é 2 pontos, um ponto e outro ponto. É um em cima e um embaixo, né? 2 pontos, como vocês estão vendo aí. Esses 2 pontos, ele quer dizer até. Ou seja, daqui até aqui. Ou seja, da B4 até a E4. Show! Vou fechar o parêntese e vou dar um Enter. Em vez de eu ficar clicando e somando cada uma, né, cada célula, a gente pode somar um intervalo de células usando essa função. E a gente nem digitou os 2 pontos, né? A gente só clicou e arrastou e ele já fez ali, já escreveu os 2 pontos que a gente aprendeu que significa até.
Muito bom, melhorou demais. A partir de agora, sempre quando a gente for somar, a gente pode usar as funções de soma. Perfeito. Mas vocês lembram que a gente usou o quadradinho verde para criar esses outros campos aqui? A gente pode, pessoal, também usar a função de preenchimento automático do quadradinho verde para replicar fórmulas que tenham a mesma lógica. Como assim que tenham a mesma lógica? Como essa fórmula aqui, ela vai ser repetida aqui embaixo, porque no final das contas vão ser todas somas, eu posso clicar no resultado, clicar aqui no quadradinho verde e eu posso arrastar e ele vai fazer com que, quando os campos forem preenchidos, já vai estar somando automaticamente sem eu precisar estar reescrevendo a função ou a fórmula. Na nossa próxima aula, a gente vai ver ainda agora a parte 2 da finalização dessa planilha com outras funções que vão agilizar ainda mais. Vejo você na próxima aula.